o episódio de estreia do TuriCast. Eu sou a Adriana Spies e eu estou aqui com os meus parceiros de estrada, Fábio Bortolato e Rodrigo Bucchi, para abrir um espaço de conversa real, sem filtro, sobre a vida de quem é agente de viagem no Brasil. Olá pessoal, eu sou o Fábio Bortolato de São Paulo, sou da Primitiva Turismo, a gente é focado em lazer e eu sou especialista em marketing para turismo e vendas de roteiros familiares. Eu sou o Rodrigo Bucchi, de Florianópolis, da R2T Travel, tenho mais de 15 anos de experiência no turismo, já trabalhei com intercâmbio, com corporativo, em companhia aérea e hoje a minha agência é focada em lazer. Aqui a gente não romantiza. A gente compartilha o que ninguém vê e ainda dá risada no caminho. É isso aí. E eu sou a Adriana Spies, fundadora da Mega Consultoria em Turismo, completando aí 14 anos de estrada, hoje especializada em vistos e planejamento de viagem internacional. A gente vai começar, meninos, com um quadro que é aquele assim, ninguém vê o que a gente passa. E aí eu quero saber qual foi o maior perrengue de vocês hoje na estrada da caminhada aí do turismo com atendimento. Quem me conta aí um perrengue daqueles assim que você fala, filha da mãe, que perrengue foi esse? Eu acho que a gente de viagens, né, acaba tendo mais perrengue do que qualquer outra coisa. Então, acho que todo mundo aí acaba tendo inúmeros casos, né? Mas sempre tem aqueles que acabam sendo mais emblemáticos, né? Que a gente acaba tendo aí uma lembrança maior, falar, caramba, esse... Olha... Que marca a carreira, né? Que você fala assim, nossa, realmente... Você se sente orgulhoso, fala, caramba, salvei o dia. E aí, qual que foi esse perrengue, assim, que você fala, esse eu lembro para a vida inteira? Bom, o meu perrengue eu acho que é bem fácil. É um perrengue que é até inusitado, porque eu vendi uma viagem certa vez para uma cliente, já de certa idade, e ela foi para a Turquia, né? E todo mundo sabe que, assim, quando a gente vai para um país que, né, não fala inglês predominante. É difícil, e tal, tem tudo isso, né? Tem Questão de dificuldade migração maior. e tal, é bem difícil. E eu tô bem faceiro trabalhando na agência e ela me ligou em chamada de vídeo para que eu falasse com o oficial de imigração. E assim, a situação é muito inusitada, porque todo mundo sabe que a gente não pode filmar, não pode estar com o celular na mão. Completamente proibido. Completamente proibido, É. exatamente. Isso é até passível de uma prisão, enfim. Sim. Só sei que no final das contas, o oficial tava muito pé, assim, né? Por ela tá filmando e tal, me ligando. Ela queria que eu traduzisse, né, as questões para ela ali. Bom, não deu nada com ela entrou no país, toda faceira, ficou, voltou. Mas assim, uma situação que realmente comigo nunca, eu acho que dificilmente vai acontecer com alguém, né? É bem raro. Então essa foi bem marcante, assim, que, enfim, por toda a conjuntura do fato ali, e ela ter a cara de pau, talvez na inocência dela, Sim. de ter me ligado e disse, ó, qual é a minha salvação? Vou ligar pro Rodrigo que tá lá e vai me ajudar a entrar nesse país. Não, e tu Parece já até imaginou coisa de se filme, for... né? Não, e se fosse o contrário, né? Do tipo assim, meu, e se desse tudo errado e tu estivesse ali assistindo, né? Tipo, a tua Exatamente. cliente sendo presa, ou algo do tipo, né? Poderia acontecer, né? O que eu faço, né? O que eu vou fazer? Até uma questão que na hora eu nem pensei. Eu pensei realmente em ajudá-la, já que estava dando certo, né? Vamos tu dizer tava assim. resguardado, tu Exatamente. tava do outro lado do país, E ela, tava tudo e ela, certo. Eu sou assim, seguro. ela foi bem insistente, assim, ela tanto foi bem insistente que deu certo, né? A gente não recomenda, obviamente, que ninguém oriente ligue, né? eu acho seus que passageiros a ligar pra gente quando estiver Eu passando acho a que até imigração. para eles, né, deve ter sido algo inusitado, a ponto de falar, como assim? Completamente. Me saca um celular aqui e começa a gravar. Essa não é uma boa dica, gente. Não é uma boa dica de falar pro seu passageiro, ligue pra mim quando passar a imigração que vai dar me errado. ligue a qualquer situação. Não Eu ligue em todas Eu elas. tive uma história uma vez, alguns anos atrás, quando eu trabalhava com corporativo. Cara, eu nunca me esqueço. Esse cliente, ele comprava bem, era uma conta de uma empresa médio porte, enfim. Sempre comprava, e ele vinha muito para São Paulo. Até que uma época ele começou assim, fulano e Beltrana. Aí eu falava, mas essa não é a mulher dele. E eu falei, quem é a Beltrana, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado. E aí até que um dia liga a Ciclana, a oficial desse cliente, e fala, e aí, Adriana, tudo bem? O fulano de tal tá indo viajar, né? Daí eu, sim, tá indo viajar. Então, ele agendou a minha passagem aqui, ele me mandou tal hora. E aí eu pensei assim, falei, meu Deus. Aí eu me liguei que eu tinha feito o agendamento da esposa e da amante pro mesmo dia, pro mesmo voo.
beleza. E ela me ligando, tipo assim, ela já sabia, tipo assim, ela já tinha descoberto. E aí ela ligou, ela queria, tipo assim, informações. E aí eu falei assim, olha, fulana, desculpa, mas assim, eu não posso, né, assim, esses detalhes, assim, eu falei, quem me contrata é o fulano de tal, né, eu respeito você, mas eu quero que você se coloque no meu lugar, não posso, não tem como. De certa forma é confidencial, Exato, né? exato. Ainda mais no mundo O agente corporativo, né? cliente. Aí eu falei, aí no final, foi muito assim, eu suei frio, eu falei, meu, o que eu faço numa situação dessa, né? Tipo, nunca tinha passado por aquilo ali, era bem no começo da agência, enfim. No final da ligação, ela ainda disse assim, Adriana, eu quero te parabenizar. Pô, a mulher traída, descoberta a traição, no final ela ainda estava dizendo assim, pô, eu quero te parabenizar, tu foi muito ética, muito profissional, eu, né, enfim, teceu elogios, e eu falei, aí quando desligou, eu falei, cara, que sufoco. Eu falei assim... Mas esse teu caso é um caso também legal de questão de ética, né? Eu, por exemplo, a gente atende amigos, enfim, né? A gente tem esse relacionamento, às vezes amigos Sim. bem próximos e tal. E, por exemplo, a minha esposa, por várias vezes, ela, aliás, todas as vezes, ela não sabe para quem vende ou tal. E ela, às vezes ela sabe que os nossos amigos vão viajar através deles, não através de mim. E, querendo ou não, isso dá uma credibilidade pra gente também, Sim, né? total. Assim, a gente não tem que ficar contando a nossa vida. A gente é psicólogo, a gente viaja, a gente é um monte de coisa. E faz parte disso também é o sigilo né, Total. da viagem da pessoa mesmo, Não, né? Seja corporativa, seja mesmo de lazer, enfim, acho que isso é uma boa prática, né? E a gente tem que cuidar muito com isso, né? Mas assim, eu fiquei pensando numa outra coisa. Agora tu contou essa história da Turquia, né? Eu fiquei pensando, se tiveram que salvar, assim, tipo uma viagem às pressas, assim, sabe? Quando dá um BO muito ferrado, que você fala assim, meu, o passageiro não vai embarcar. Vocês já tiveram casos assim? Tive um sexta-feira. Então conta aí, conta bem aí. recente. Tem 2 dias atrás. Bom, ela chegou para embarcar e descobriu no embarque que o passaporte dela tinha sido emitido com data de nascimento dela errado. O visto diferente da... E aí a companhia aérea não embarcou, obviamente, Tá né? isso no dia da viagem. Dia da viagem. Sim. E aí eu tava no outro país, 5 horas de diferença. Ela me ligou, para mim era 4 horas da manhã. E aí eu falei para ela 2 coisas. Primeiro de tudo, conferir se era o passaporte mesmo, que é um problema mais fácil de resolver do que no visto. Sim. O visto era praticamente impossível, né? Com certeza ela perderia a viagem, não iria viajar agora. O passaporte é factível de se fazer. E aí eu só recomendei para ela o seguinte, era uma família grande, eu sugeri para ela, na realidade, que era muito mais fácil eles embarcarem, todo mundo, e ela sozinha ficar, porque a gente sabe que para reemitir é muito mais Fraco fácil o BO, né? uma do que 8. mundo. Eram 8, né? Do que 8. Então, ela tomou a decisão correta, ela ficou, e daí no outro dia de manhã cedo eu já orientei ela a fazer os trâmites de agendamento do passaporte, pagamento de taxa, e que ela fosse até o posto da Polícia Federal lá em Menos Floripa mal, né? para tentar um emergencial. Graças a Deus ali, com toda a comprovação da viagem e tal, o delegado ali foi bem solícito e entregou o passaporte para ela em 2 horas. Que E massa. ela embarcou na sexta-feira mesmo Nossa. para... Ela era, na verdade, é um voo de madrugada, né? Que sai de Floripa, enfim. Então, ela embarcou no dia seguinte, né? E conseguiu prosseguir viagem, não perdeu quase nada e tal. Mas, assim, são casos que a gente orienta, mas a gente também depende de toda uma cadeia ali que vá ser Fica solista, sujeita a... não tem muito o que fazer. Na exatamente. real, foi um misto, assim, de orientação profissional tua, tipo, com sorte Com também, sorte, né? exatamente. Porque depende do trabalho de outros profissionais que também queiram colaborar para Exatamente, resolver porque aquela o que situação. eu falei para ela, é sexta-feira. A gente já teve casos lá de eu conseguir pegar o passaporte no dia seguinte. O dia seguinte para ela não funcionava, porque era sábado e o voo lá em Floripa não opera no sábado. Ela só ia conseguir embarcar na terça-feira. E aí ela tinha a viagem prejudicada. Uma viagem de 12 dias, ela ficar 5 dias fora da viagem. Então aí começa... Mas assim, tudo isso eu passei para ela. Né? Ou seja, ela tinha uma chance, né? Ela tinha uma chance de ou viajar naquele mesmo dia ou só na terça-feira. Ela estava consciente disso ali. Graças a Deus deu tudo certo, como a gente falou, né? Sorte, é um alinhamento de um monte de coisa que deu certo. Foi tudo deu certo. Tu me fez lembrar de uma história que eu tive uma vez com um casal e a irmã dessa esposa. Eu ganhei um cliente por saber resolver um problema desses. Eles tinham comprado, não vou citar, mas tipo, comprou na internet, num site super conhecido e tal. E aí chegou, eles não tinham a bendita do certificado da febre amarela internacional. Era Colômbia, tipo, né? Sim. Precisava.
Aí uma amiga que sempre compra comigo, enfim, e era amiga em comum desse casal, chegou e disse assim, cara, eu tô com um casal de amigos e a irmã dela parados no aeroporto, não conseguiram embarcar. E aí ali eu falei, aí nada como a gente pensar que realmente só ser agente de viagem para resolver um negócio desse, porque o cliente pensa, comprei na internet, fiz tudo sozinho, vai dar boa. Deu um BO tão sério. Aí, enfim, cobrei atendimento emergencial, né? Não tinha nem vínculo com aquele cliente. Então, eu fui contratada para resolver aquele BO. Aí eles fizeram agendamento, foram para algum hospital em Guarulhos, enfim, conseguiram fazer a troca de certificado. No final das contas, eles embarcaram para a Colômbia. No meio da viagem, ainda decidiram estender para mais um destino. E eu ainda ganhei depois mais uma bolada vendendo a outra viagem do outro destino. E aí eu lembro que eles falavam assim, cara, ainda bem, pô, tu salvou a gente. E depois, lógico, se tornaram clientes aí e continuaram comprando. Mas é umas coisas que a gente olha e fala, cara, realmente, imagina se não fosse a gente para resolver, né? Exato. Tem um caso que me veio na mente agora que foi bem isso. Eu acabei ganhando uma quantidade de clientes por causa de um cliente, mas não por causa dele, por causa do problema que ocorreu durante a viagem deles. Eu tinha vendido para um casal de clientes e aí os demais tinham comprado por outros lugares e tudo mais. E aí era um cruzeiro saindo de Miami, fazendo o Caribe. E o que acontece no meio do caminho? Um furacão. E aí o furacão deixou o navio parado em Cozumel. Eles não puderam voltar e um deles tinha marca-passo e estava com um remédio contado. Remédio cardíaco contado. E todo dia me ligando, Fábio, tá acabando, não tem um remédio para ficar os dias. Eles vão ficar 7 dias parados. E aí esperando o furacão passar, enfim... E toda aquela novela eu pensando, e parecia cara, que agonia, né? A contagem de vida do homem. E ele não completamente impotente, né, cara? Tu não tem o que fazer, né? E ele não tinha o remédio dele ali, ele não tinha receita para retirar remédio lá, então foi toda uma situação complicada. E assim, é nessas horas que a gente vê o quão interessante, o quão importante é a nossa profissão. Nesses momentos, né, de viagens, principalmente nessas situações, que para o cliente muitas vezes não leva em consideração, quando ele está comprando, ele compara muito o preço, mas ele não leva em consideração esses pontos. Porque o cara, na verdade, está só olhando assim o benefício dele, mas ele não está pensando que pode dar uma problemática depois, Pense, né? na situação que eu consegui para ele, por causa de contenção de companhia aérea, a gente conseguiu com que ele embarcasse em Cancún, ele desceu, desembarcou do cruzeiro, embarcou num voo a Cancún, com conexão, chegando a São Paulo, com tranquilidade para que, antes do remédio dele acabar, enfim. Sim. Por conta disso, todo mundo virou meu cliente e falou, Fábio, você não tem ideia, o pessoal do cruzeiro queria seu telefone, não sei o quê. Olha aí, ó. Porque muitos tinham comprado e não tiveram aporte nenhum suporte ali durante aquela situação. Estavam a ver navios ali, literalmente. Estavam literalmente, e aí parado. Essa história do Fábio tem até um insight aí que é bem legal, né? Porque é a questão do planejamento em si, né? Tu vê que o cliente do Fábio, ele foi com planejamento no caso ali do remédio, muito justo, né? Sim, ele não levou um extra, né? Ele não contou com, sei lá, um voo cancelado. Isso, um imprevisto. Sei lá, porque o furacão a gente é até mais difícil de prever. Exato. Mas, cara, tem coisas que são corriqueiras, né? Minha última viagem agora, eu cheguei 3 dias depois, meu voo cancelado. Eu também não tinha um plano de contingência, né? Tanto é que eu acabei sendo prejudicado na minha programação lá. Assim, mas até para a gente pensar nisso, né? Enquanto essa contingência ela é importante, né? A gente sabe que, por exemplo, vai pegar um cruzeiro, tu não vai chegar no dia do cruzeiro, não, né? Porque se teu voo for cancelado aqui, o navio não espera. Não, mas é interessante, tu trouxe isso, eu lembro até de uma convenção aí que a gente participou e que teve gente fazendo isso, né? Tipo assim, indo um dia antes. E eu pensando assim, eu falei, nossa, um agente de viagem pensando dessa forma, né? Pelo menos de 2 a 3 dias antes você tem que chegar. Sim. Porque imagina, tu perdeu 3. Como é que tu ia prever que eram 3 dias, né? Exatamente. Uma coisa é você perder um. Que nem teve ano passado, a gente teve numa viagem de trabalho, numa convenção,
e de ir um dia antes. Sim. Né? Não era da convenção em si, eu estava indo verdade, 4 Fabinho, ano dias passado antes. chegou depois da nossa programação. A gente estava na mesma anterior programação. então. E a gente tinha um compromisso de visita em hotéis. Pô, mas aí tu quer envergonhar nós aqui, né? Não, mas não era para a convenção. A convenção estávamos indo. menos É mal. que a gente colocou um outro compromisso antes. Uma programação entendi. anterior É, à em convenção. Ah, então fechou. Então tá perdoado. Aí, e olha que acabou com a viagem com um monte de gente que estava indo para a convenção também, executivos da armadora, né, da companhia. E assim, foi um baita problema. Então, se a gente tivesse algo mais sério, como a saída de um cruzeiro, Sim. teria ocasionado a perca disso. E não adianta, né? É só realmente quando a gente percebe assim, aí com um tempo de carreira mesmo, né? Quando a gente está começando é natural, a gente não consegue prever muita coisa. Mas quando a gente olha e fala assim, puxa, tem umas coisas assim que quem tem mais de 10 anos já não pode mais errar, né? Tem. Mas eu vou te falar, a gente, pior que tu estás completamente cheia de razão. Mas a gente também começa a pegar umas coisas. Eu, por exemplo, eu tô com uns vícios bem ruins, assim. O ruim do tempo eu acabo também os arrumando vícios, mala em cima do tempo, esqueço coisa. Cara, assim, a gente vive uma vida corrida. Não, conta aí a história dos bastidores aí. Eu não faço o que eu falo, né? Eu não faço. Não faz o que tu faz, né? Exatamente, não faz o que eu faço o que eu falo. Eu agora, meu voo era 3 horas da tarde de sábado, era 9 da manhã de sábado, eu tava arrumando a mala com a minha pequena ali, e aqui, correndo atrás e tal. Cara, assim, é emoção, né? E aí, no meio disso, eu recebi o aviso de cancelamento do vou atrás para tentar resolver e tal. Cara, realmente não dá para fazer. Não, e aí, pior que o seguinte, eu fiquei a semana toda pensando, eu preciso abrir a mala, botar ela ali, até porque é por um destino específico, cheio de coisa específica para levar. Não, que não tem como tu dizer assim, não vou levar, Não vou levar. Não, você vai levar. Leva ou não leva. Tem que levar. Tinha capacete, tinha o Google, tinha bota de snow, tinha capa. Tá, mas vamos compartilhar da onde é que tu acabou de chegar para nossa gravação aqui. Acabei de chegar da França. Chique, acabei isso de chegar aí, da a vida França, da gente uma semana de esquiando viagens. no Clube Med. Massa. A convite deles lá, então foi muito legal. Essa experiência bem legal. Mas é isso, assim, a gente, voltando no papo, a gente realmente tem que tentar orientar os nossos clientes para que tenha essa contingência, em todos os sentidos. O caso do Fabinho foi um caso muito importante, um caso até de saúde. Né? Acho que ali o próprio passageiro ele erra na contingência dele. Né? Ele diz, cara, meu Deus, se eu tomo remédio pro coração, cara, o remédio vai levar um ano. Tu já leva ali uma quantidade. Pro mês ali, Não, cara. total. E ainda mais que são remédios específicos, dele, entendeu? Exato, ele não consegue comprar. Tem que ter uma folga ali com relação à viagem. Se você tem um período de viagem, leve o dobro. Não custa. Não te custa nada. Vai ocupar um espacinho tão pequenininho na mala. Lembrando o seguinte também, né, cara? Perrengues acontecem, cara. Essa é a real. Assim, a gente não consegue prever tudo, a gente não consegue ter plano de contingência para tudo. O perrengue, ele acontece, às vezes, do nada. Faz parte da viagem perrengue. Acho que não tem ninguém no turismo que não passou por um perrengue. Eu já cheguei um dia depois do voo, por exemplo. Já cheguei no aeroporto, o voo tinha saído já. Né? Casa de Ferreira, Espeito de Pau. Isso. Cara, tem essas... Pra aprender mesmo, pra aprender, né? Sim. E aí, quando o cliente ele faz, eu também não vou julgar aquilo ali, né? Cara, a gente tá na vida corrida. Agora, cabe nós sempre estar alertando, né? Não, e se antevendo, tipo assim, uma coisa que eu trago assim para vocês, por exemplo, tu falou, né? Pô, o cara contando a vida. Eu já lidei com morte, tipo assim, de um irmão fora do país. E é um negócio completamente, tipo assim, que você fala assim, nunca imaginei na minha vida... Passar por isso, né? Passar por isso. E aí você tem que lidar com a parte cultural do país, enfim, que meu irmão morreu nos Estados Unidos. E aí aquele lance, né, de você entender como é que funciona, né, para você fazer o traslado do corpo, se pode, não pode. E às vezes a gente vê essas notícias e pensa assim, a importância, às vezes, de um seguro viagem. É verdade. Né? Por exemplo... Eu ia citar agora da questão do seguro, porque quando acontece alguma situação, o cliente só leva em consideração e fala, eu estou bem, eu não preciso disso porque, cara, eu não tenho problema de saúde. Só que ele não leva em consideração algo fora da curva. Torção de pé, você não sabe quando que um infarto acontece. Sim, total, não. Ou, por exemplo, como eu fui agora para atividade de esqui, cara, é imprescindível, cara. Assim, esse seguro de cartão, desculpa, cara, eu tenho cartão também, mas eu não vou fazer um seguro que não vai me cobrir. Não dá pra confiar. A gente teve um ano passado, amiga nossa, que foi mas ele tem pegadinhas, né? Sim, tem um monte de pegadinhas, exatamente, né? A galera tem que ficar muito... Assim, o agente de viagem, ele precisa realmente estudar
aquilo que ele vende. Isso aí. E aquilo que ele não vende também. Né? Ele precisa ter argumento para vender um seguro. Ele precisa demonstrar a segurança e passar aquela assertividade para poder vender um seguro. Agora, cara, se tu, agente de viagem, viaja com seguro de cartão de crédito, cara, já começou errado. Desculpa, começou errado, A gente já questiona até se é agente de viagem, começou né? errado, assim. Exato. Mas eu nunca tive problema. Tudo bem, cara. Tá assim, tu estás indo como o brasileiro é. Ele sempre tá naquele jogo do risco. Comigo não vai acontecer e tal. Pô, ano passado a amiga nossa tava lá esquiando e atropelaram ela, cara. Atropelaram ela. Ela teve fratura exposta, ficou internada, pô, foi removida. Cara, assim, é um transtorno. Cara, assim, é um transtorno. Se não fosse um seguro viagem completo, de qualidade, completo... Eu, infelizmente, tive também, cara, um caso de óbito de uma cliente, assim, né? Na Nova Zelândia, cara. Tipo, cara, do outro lado do planeta. E se não fosse a seguradora, cara, com certeza não teria resolvido os trâmites. Né? Porque é muito difícil, né, Adri? Não, são casos pontuais, mas tu tem que saber lidar, né? Exatamente. Sabe uma coisa que o agente de viagem ele tem que levar em consideração na venda de um seguro? Muitos, quando o cliente fala, não, vou usar do meu cartão, ele fala, tá bom, tudo bem, deixa para lá. Só que ele não apresenta, de fato, as diferenças, ele não argumenta ali com o cliente entre uma coisa e outra. Por quê? O seguro do cartão, a gente tem que parar para pensar também, que é um ponto a se falar para o cliente, ele pode ter uma cobertura parecida em valores, ele pode ter ali itens parecidos com o do seguro viagem. Só que tem que pensar no seguinte, a gente que trabalha com viagem sabe que durante algum tempo, agora diminuiu um pouco isso, mas a gente tinha a questão de, saiu a Casas Bahia Viagem, então... Tinha as empresas de mercado, vende roupa e abriu um negocinho de viagem. Infelizmente, foi lá abrir a gente tem muito isso, né? Exato. Vendeu como um produto extra. Só que, me fala uma coisa. Qual é a especialidade deles? É isso aí? Então, você pensa que o seguro do cartão, o seguro viagem, é um aditivo que eles colocam como um lá benefício, extra. Mas não é o know-how dos caras. Não é a especialidade dele. Se aparecer uma situação complexa de saúde tua, você nega, acha né? que o teu cartão ele vai te dar todo o aporte, toda a especialidade que a empresa do seguro, que a seguradora tem em cima daquilo? Ele vê isso todo dia. A seguradora está em cima disso o tempo inteiro. E a gente tem um problema, Fabinho. Cara, o seu brasileiro não fala inglês, cara. Já começa por aí. Já começa. Quem diz que fala inglês fala mal. E aí, quando tu cai numa central, e, sei lá, tu pega lá um alemão falando inglês... e correndo, né? Então, não dá. E aí, tu estás numa situação de estresse, porque se tu ligou pro seguro, cara, porque alguma coisa aconteceu. Né? Nós não podemos intervir em nada, nem nos seguros contratados com a gente. Vocês têm que entender isso também. Né? Porque a ocorrência ela é aberta pelo consumidor, né? Pelo consumidor, exatamente. A gente pode falar com um, com outro, a gente pode ajudar a situação, ajudar a encaminhar a orientação, mas eu não posso abrir um chamado para ninguém. Né? A seguradora ela vai negar abrir abertura de chamado, Sim, porque tu não é a pessoa que está passando pelo ocorrido. E se passar pelo passageiro também é crime, tá, gente? Vocês têm que... Também tem isso aí, isso é importante. Né? Falsidade ideológica e tal, tem uma série de coisas. Levando só um ponto também importante, já que a gente está falando para o agente, e assim, existe uma prática no mercado muito grande em cima disso, é importante ficar atento, o agente que esquece de emitir com antecedência o seguro viagem, cliente entra na viagem, já está em viagem, e ele pega e emite o seguro pro cara viajando. A carência já matou ali, né? Não, porque ele tira ali, por exemplo, o cara embarcou dia 10, e aí ele, esqueci. Aí ele pega, durante a viagem, emite como se o cara estivesse começando a viagem no dia 11 e até o final ali falar, deixa aí, ninguém vai ver que ele embarcou antes. Se der um problema na viagem, olha, o cliente pode perder o seguro, isso daí pode dar um problema tão sério. E ele não tem assistência mesmo, porque tem a carência, né? O seguro sempre, todos eles falam pra gente, porque acha que seguradora de viagem, o seguro viagem, ele vai seguir do mesmo padrão como todo seguro. Ele tem ali a verificação de todos os itens. Ele não vai te pagar alguma coisa... Só por pagar. Só por pagar. Só porque alguém disse que aconteceu e eu vou aceitar. Ele vai investigar quando que foi o seu embarque, há quanto tempo que você está lá, se está tudo dentro dos padrões. Então, a partir do momento que você abre essa brecha,
você colocou o teu cliente numa situação muito pior. Então, Não, fora o risco jurídico absurdo para o agente de viagem e para a agência em si, né? Então, o fato de você não tomar o cuidado de se precaver e colocar tudo dentro do prazo é um problema. Então, tem que estar atento com isso. Faça tudo dentro do prazo, do cronograma, coloque o seguro viagem antes. E aí... E até juridicamente, como o Adri falou ali, até para fechar o assunto aqui, a gente já teve, por exemplo, casos na agência onde o cliente ele abriu o chamado e ele queria mais do que o de fato era. Do que a cobertura, né? Do que a cobertura, ou o motivo. Realmente eu não lembro o que foi. Eu sei que ele botou a gente na justiça como terceiro interessado e, obviamente, a seguradora e nós provamos que ele estava errado. Né? Então, comprou laranja e queria salada mista. Exatamente. Então, assim, tem isso. Então, também é questão da pessoa entender aquilo que ele tá comprando. Tem questão de valores, enfim, de uma série de situações, né? Por isso que eu falo, quando acontece alguma coisa, o mais importante é você contactar a seguradora, que ela é que vai dizer para ti, olha, tu tem X para gastar, né? A minha agora, que foi atrasado, eu contactei a seguradora, ela falou, tu pode gastar, tal, faz isso, guarda as notas, tal, né? E depois você abre o reembolso, não precisa ser na hora, tal. Então é a coisa bem tranquila. Então, assim, essa orientação é que a gente tem que seguir sempre tá. Eu sempre falo assim, cara, é muito melhor tu falar a verdade do que tu inventar uma verdade. Eu não digo nem falar mentira, mas inventar algo que não existe. Exatamente. Toda a nossa venda ela é baseada naquilo que é real, não naquilo que a gente acha que é. Isso aí. E agora, trazendo para o lado mais positivo, falamos dos perrengues, das coisas aí que acontecem de ruim na nossa trajetória. Mas e um momento legal, um momento marcante, assim, que você fala assim, puxa, cara, isso aqui valeu a pena. Eu olhei assim, pô, eu sou agente de viagem com orgulho, sabe? Vocês têm um momento marcante, assim? Esse de trazer o pessoal, a pessoa que estava com o cronômetro de morte, para mim, me senti orgulhoso disso. Cara, me consideraram um herói. Mas também teve outros casos. Casal que brigou na viagem, alterou, depois foram para o mesmo hotel e se reconciliaram lá. Eu acho que, de questão de realizar sonho é mais fácil, né? A gente tem algumas coisas que são bem palpáveis, né? Às vezes, eu tenho duas recentes agora que são bem legais, assim. Eu tenho lá umas clientes que elas viajam comigo há muito tempo e elas tinham o sonho de ir para... Uma delas sonha de ir para a África e tal, enfim. E ela, pelo relato ali que ela me mandou, foi muito legal, assim, né? Porque... pela história da família dela, enfim, uma série de coisas, né, que para ela foi muito importante ter ido para a África, ter tido essa experiência. Foi marcante, né? Marcante. Não, ela escreveu um depoimento para mim ali, foi muito legal, assim, eu sempre falo assim, né, são vitórias, né, que as conquistas que as pessoas têm. Que assim, gente, viajar, né, todo mundo faz um investimento que não é barato, pouco, não é pouco, é um investimento, sempre é um investimento, que a gente sempre fala que eu não trato viagem como custo, né? É um investimento de vida. Cada vez que a gente sai da nossa casa para algum lugar conhecer alguma coisa, isso vai nos trazer sempre boas lembranças, um aprendizado enorme, você vai ter contato com outra cultura, enfim, uma série de... Então é um investimento de vida mesmo. Eu prefiro viajar 10 mil vezes, prefiro gastar 10 mil em viagem do que 10 mil num plano de saúde. Total. Né? Então a viagem, para mim, é a minha saúde mental bem resolvida. É o escape, né? É o escape. Eu acho que a sociedade está entendendo isso. Tanto é que a gente tem um boom, depois da pandemia, enorme, né? Da questão... A pandemia serviu muito para isso, né? E eu tenho um caso que está em andamento, assim, infelizmente, eu tenho uma cliente que até uma filha que mora muito longe, mora lá no Havaí, e ela está passando por um processo de câncer, está bem agressivo, enfim, e a gente tem mandado eles, assim, direto lá para lá, enfim, até, né, é uma situação que tomara que o meu serviço ajude pelo menos a mandar uma boa energia, enfim, e para que ela, né, consiga sair nessa, tem filho pequeno e tal, cara... A gente sofre, cara, a gente sofre. Acaba acompanhando. Exatamente. Não é uma ela é minha cliente de viagem de lazer e obviamente ela usa meu serviço para chegar até a filha dela. Ela me procurou através de uma indicação, porque uma vez que ela foi para o Havaí, ela teve muito problema com a companhia aérea, ela não se sentia confortável, ela é uma senhora, ela viaja sozinha. Então, assim, na realidade, a gente também, nesse tipo de serviço, não tem muito o que fazer, né? A gente tem mais que contar dependendo da malha contar aérea, né? como um terceiro, né? Mas
Claro que a gente também tem como mexer os pauzinhos, né? A orientação que a gente dá para a passageira é o que faz a diferença entre ter e não ter o serviço completo. E ela viajou comigo com toda a desconfiança, deu tudo certo, porque, cara, para chegar lá são 4 conexões, é bem complicado, imigração no meio e tal, enfim. E aí ela começou a viajar direto. E aí agora veio a notícia, ela foi para lá, ela tá lá até, foi ajudar porque a filha dela operou, ela vai ficar até, acho que mais de 6 meses lá, enfim. Então, assim, é marcante por conta disso, né? Tomara que a gente tenha um final feliz, né? Ou o melhor final possível dessa história toda. Mas também ajudar as pessoas nesse tipo de situação é legal também. E já tive que mandar pai de amigo meu, né? Trazer corpo. Essas são situações que não são agradáveis, mas a gente se sente útil pelo aquele momento de ajudar, né? E aí, isso você contando legal, essas histórias, você até já antecipou o quadro que a gente ia falar, né? Eu já passei por isso. Então, assim, é exatamente esse quadro para a gente compartilhar mesmo. Poxa, eu já passei por uma situação dessa, né? Sim. E são situações que não são legais, eu te digo, né? Eu sou a pessoa que foi também resolver um lance de morte. E é um negócio que você fala assim, cara, nunca imaginei passar, mas já passei por isso. Só que, ao mesmo tempo, ele teve um papel, né? Essa situação teve um papel tão importante na minha carreira dentro do turismo, que foi isso que fez com que eu colocasse força e velocidade na assessoria de visto, claro, tu tá entendendo? Trouxe uma bagagem que eu não imaginava, e aí depois a gente olha a linha do tempo e fala assim, pô, parece assim que a vida estava me preparando para aquilo ali. Verdade, sabe? Sim. Que tu fala assim, cheguei nos Estados Unidos, já sabia, até meu marido sempre falava assim para mim, pô, tu sabe até que tu chegou, parece que tu mora lá, tu sabe, né? Como dirigir, aonde ir, fazer, e de fato, tudo isso facilitou. Automático, né? Automático, exatamente. A tua necessidade de resolução daquele problema te deixou numa forma automática. E tu chegou num lugar dizendo, cara, isso aqui parece que eu tô em casa, cheguei ontem aqui, eu vou mandar ver. É muito legal isso. Cara, assim, eu vejo que essa questão de estar preparado para os momentos bons e para os momentos ruins só tem um jeito, cara. É o nosso trabalho do dia a dia. Exatamente. É o estudo, é a capacitação, são o envolvimento que a gente tem, com o network que a gente faz, né? A gente não tem todos os contatos do mundo, mas eu conheço o Fabinho, eu conheço a Adri, às vezes a gente troca formação o tempo inteiro, assim como outros amigos que a gente tem no turismo. Isso é uma coisa legal também, que o turismo ele mudou bastante, né? Essa dinâmica, né? Essa dinâmica fortaleceu, né? Exatamente. Antes era muito assim, não podia te indicar um cliente isso. que o Book vai roubar meu cliente, ou torcer para dar perrengue na viagem do outro, né? Hoje a gente troca os perrengues, olha só, tô com um perrengue lá, alguém quer me ajudar? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, a galera ajuda, cara. A galera ajuda porque, isso foi uma mudança que a pandemia trouxe para o mercado que favoreceu muito, né? Antes todo mundo se via como inimigos, concorrentes diretos, tudo era muito guardado. Hoje não. Hoje as pessoas compartilham informações de sistemas que utilizam, de fornecedores, exatamente. De dicas. Sim. Olha, eu faço dessa forma. E trouxe até essas coisas que vocês... Olha, até questão de acordos entre fornecedores, né? Olha, o meu acordo é assim, tal, exato. Né? Fala lá com ele, de repente tu consegue também. Ou então, até aquelas questões eu ajudo a gente de viagem, eu vendo através de acordos meus, tá? Sim. Que às vezes o cara não tem, ele pede, a gente ajuda, exatamente. Entendeu? Sim, e tem esses casos que nem, olha, eu reservei um grupo aqui, tô com um grupo de cruzeiro e tal, e você faz uma parceria com outro colega para vender. Pessoal, quer vender aqui? Cabines para fechar. Exato, vende aí e tal, pra mim, comissão direta toda. E aí... você vê que essas facilidades trouxeram muita qualidade para dentro do agenciamento, para dentro das agências. Não, né? E eliminou esse lance de concorrência que, na real, assim, eu nunca enxerguei concorrência. Acho que todo mundo tem, primeiro, o seu diferencial de ser só aquela pessoa. Não tem ninguém igual a você, né? Sim, começa por aí. Cliente que troca, eu fui com outro ali porque ele me deu Cobrou 50 reais a menos. Barato. Você fala, cara, assim, por exemplo, o mercado que o Fábio tá é um mercado completamente diferente do que eu tô. Total. Né? Do que tu estás, né? A gente até tem um mercado até parecido pelo tamanho da cidade e tal. Mas, cara, assim, eu tenho... Aí em Floripa a gente troca de cliente absurdamente, assim, entre as agências ali, né?
Mas isso É como se o cliente meio que assim, para esse estilo de viagem eu contrato o Book. Isso, para esse aqui o fulano de tal. Isso, exatamente. Tem muito isso, isso. Mas a gente corre atrás, né? A gente não quer dividir. Sim. Mas se tiver que dividir, melhor dividir do que a pessoa... Do que não ganhar nada, ou perder para a internet, por exemplo. Né? Exatamente. Não, então a gente consegue trazer isso, né? Eu acho que é muito legal, cara. Essa é uma questão que para mim também sempre foi muito resolvida. Eu nunca enxerguei na minha vida inteira concorrência. Eu sempre enxerguei parceria, sempre enxerguei networking. Eu acho que eu posso e devo aprender com outro, assim como outro pode e deve aprender comigo. Exato. Né? Se eu sei de alguma coisa, para mim, na minha cabeça, eu tenho obrigação de informar compartilhar, aquilo, né? compartilhar, né? De Mas, dizendo, Fábio, olha... eu vou compartilhar. O Book em Santa Catarina, inclusive, é conhecido como a enciclopédia do turismo, entendeu? Imagina. Porque a gente pensa pelos participa de próprios grupos em comum e daqui a pouco, assim, alguém fala, tá lá o Book. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí eu falo assim, daqui a pouco fala, pô, valeu, Book. Pô, o que seria de nós sem o Book? Pior que, cara, assim, eu tenho isso comigo, cara. Assim, eu tenho uma ânsia de ajudar, assim, pra mim, em todas as áreas, né? Mas eu gosto, cara. Pra mim, eu não tenho problema nenhum. A minha informação, ela é circulada mesmo. Exatamente. Eu não guardo pra mim. É checado, é garantido. É validado, isso aí, né? É validado, sabe? Mas às vezes eu falo assim, olha, a informação é essa, mas checa aqui. Né? Isso, dá uma não, conferida pra ver se não mudou. Eu boto a fonte e tal, ó, tá aqui, né? A informação e às essa vezes tá aqui, até a gente fonte. troca uma figurinha e fala Isso, assim, pô, o cara não deu um Google, né, cara? Tem isso também, né? Aí, agente de viagem. Mas aí tem aquele papo que a gente já teve, né? Tem aqui nos bastidores, que é o papo do agente boleta, né? Isso, tem gente total. que tá ali só que o cara fala assim, não é agente de viagem. Pô, um negócio... Aí eu faço isso. Às vezes, quando eu vou compartilhar, juro, eu vejo alguém botando, aí eu copio o que a pessoa colocou, jogo no Google. Aí hoje tem, né? Tipo, inteligência artificial, um monte de coisa, acha todos os links. Aí eu pego, eu copio, compartilho exatamente o link da pesquisa do Google. Que eu falo, pô, a pessoa não pesquisou? Então tem aquela figurinha, né? Procura no Google, não sou tão empregado. É que assim, isso daí foi um ponto que também os grupos, as trocas de informações melhoraram, mas também trouxeram muita preguiça para alguns que estão usando o grupo como muleta. Eles olham ali, perguntam ali, e assim, muitas vezes não coloca nem na lupinha do próprio grupo, porque às vezes ali mesmo já foi falado. E aí pergunta de novo. Já teve vezes de eu vir em grupo do pessoal colocar uma informação aqui que, tipo, no mesmo dia já estava aquela conversa. Tava, tipo, em cima ali. Se você arrastasse um pouquinho ali, você já encontrava. Mas a pessoa vai lá e joga de novo aquela pergunta. Mas é que o Ctrl-C, Ctrl-V é fácil, né? É mais prático, viagens, né? Vamos lá, dá uma pesquisadinha primeiro. Cara, eu não tô achando, não tô confiando nisso, vou perguntar para os colegas também. Legal. Ou então até para validar aquilo que você está vendo. Porque, obviamente, você ter uma informação validada dentro de um grupo de profissionais é legal. Pô, eu vi essa informação no Google, mas será que é isso mesmo? Vou perguntar, pessoal, vi isso, isso e isso. E aí, o que vocês acham? É isso mesmo? Tal? Aí a pessoa, não, eu testei e tal, não sei o quê. Aí, ok. Agora, você chegar lá, gente, e esse hotel aqui, onde fica? Ué, pesquisa esse lá é o tipo de primeiro, informação que dá uma olhada. Pra mim é ridículo, né, cara? Não faz total. isso. Eu vou te dar um exemplo. Minhas alunas da mentoria, né, que trabalham com visto americano, volta e meia, né? A gente é bombardeado de notícias. Elas pegam e compartilham. Isso é verdade? Porque são os criadores de conteúdo. Tem gente muito massa criando conteúdo sobre isso e tem gente que você fala assim, cara, meu Deus, da onde inventou? Isso, só quer surfar na onda, né, da audiência. E aí eu sempre digo, eu falo, olha, tudo que é ensinado para vocês está no site oficial. E eu vejo isso por elas. Às vezes, elas não fazem esse trabalho de, tipo assim, a gente já fornece link oficial e tudo mais. Tudo que a gente ensina tá ali. E eu falo, é oficial. Então, eu não estou te ensinando um achismo, não é só a minha experiência. É o que eu penso, é o oficial, é a regra do jogo. E isso a gente de viagem precisa ter. E uma dica até disso aí, porque quando a gente fala de documentação, ou de órgão governamental, ou tipo de... né? Cara, esses sites, eles são muito robustos. Em geral, tá tudo ali mesmo. Exatamente. Só que dá um trabalho para encontrar a informação. Tem uns que não são fáceis de você mexer, né? Às vezes, tu tem que escrever em inglês, porque é mais fácil procurar na língua inglesa do que na língua portuguesa. O pesquisador aparece mais rápido. Então, assim, são dicas, cara, que assim é que eu falo. O agente, ele tem que se capacitar, ele tem que saber inglês, ele tem que estar ali. Né? A informação, ela tá ali, ela vai estar ali. Agora, como tu vai encontrar essa informação...
vai muito da tua expertise. É por isso que eu acho que a galera acaba usando essas muletas até. Tem pessoas que eu pego gana, né? Raiva, assim, pô, esse cara eu tá pego ali. raiva. Mas tem gente que eu... Toda hora. Eu pego raiva. Mas tem gente que eu sei que não é que é a pessoa meio bobinha, assim, né? Isso, não é por maldade, né? Ela tá ali... É porque realmente é o canal que ela às vezes até se sente mais segura. Sim, e aí, assim, ó... Vai com mais confiança. A gente extrai informação da onde, né? No nosso caso aqui. Através dos nossos executivos de venda, do próprio fornecedor que manda informação para a gente. O Google, obviamente, é uma ferramenta, né, que está ali, sites oficiais, enfim, uma série de coisas. Quando a gente fala de pessoas, no caso, por exemplo, executivo de vendas, às vezes é uma pergunta que o executivo vai te demorar muito tempo para te responder. Sim. E que aquele tipo de pergunta, alguém já passou a situação e vai te responder muito mais rápido, às vezes até com a resposta oficial da... Sim, né, porque ele já empresa, recebeu enfim, essa informação oficial. Então, esse tipo de informação... Em raros casos, o executivo, às vezes, até passa a informação errada. Isso, tem isso também. Tem isso também. Tem isso. Aí a gente acaba dando aquela checada e tal. Mas, assim, eu acho que é mais por isso. A gente acaba... extraindo situações que todo mundo já passou e aquela circulação. Agora, aquela pergunta que ela é boba, cara, às vezes dá vontade de, tipo... Eu assim, várias vezes eu não respondo, assim, né? Porque aí a gente pensa, pô, eu tenho mais trabalho para fazer. Exatamente. Não compensa a resposta, não. Mas situações eu gosto de responder. Situações eu acho legal, assim. Alguém já passou por isso? Como é que resolveu? Né? E aquilo fica até o favorito ali. Nos grupos. Sim, eu faço isso. Eu tenho um grupo comigo mesmo, inclusive. Tem um negócio de favoritar, sabia, gente? Ali dá pra favoritar as falas ali. A maioria das coisas que eu vejo que é pertinente, eu favorito. Total. Porque aí eu pesquiso. Facilita a busca. Cara, querendo ou não, os grupos, eles viram ali o seu manual de consulta quando você faz isso. Favorita o negócio. Não tô precisando agora. Contatos de fornecedor. Preciso de um guia tal. Cara, favorito tudo, deixo lá tal, porque de repente... Eu vou falar assim, cara, eu já participei de muito grupo, hoje eu participo de muito pouco. Eu fui filtrando os grupos, vendo onde tinha gente mais... Um pouco mais avançada, né? Mais interessante, até com relação ao movimento do grupo em si, porque hoje todo mundo tem muito grupo, né? Fora os grupos de cliente, não sei o que e tal, tudo é grupo. E aí, às vezes, aquilo passa. Então, assim, hoje eu tenho 4 grupos, 4 sobre agência de viagem. Só. E com certeza deve ter vários grupos muito bons, mas eu participo desses 4, que são 4 grupos que toda a informação que é passada ali, eu sei que são formações legais, confirmadas. São pessoas que se importam com a informação que passam e não passam qualquer informação, então a gente consegue confiar. Tem um aprofundamento. Exatamente, tem um aprofundamento. E aí, eu quero saber de você, agente de viagem. Você já passou por algo assim? Com tudo que a gente trouxe aqui nesse bate-papo? Porque aqui a gente sabe, ser agente é ser herói sem capa. Se você se identificou com esse episódio, compartilhe agora com aquele amigo agente de viagens que precisa ouvir isso. E deixa eu te falar, esse é só o começo. O Turicast vai te acompanhar com bastidores, vendas, posicionamento e, claro, com muita história real de quem vive o turismo com paixão. No próximo episódio, a gente vai trazer algo direto ao ponto, que é quando o cliente ele te vê como assistente pessoal e não como agente de viagens, um profissional que ele está contratando. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e, obviamente, interage com a gente. Te esperamos no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.